E o craque Neto que está sendo cancelado em Portugal por conta de falar mal do campeonato dele. Neto cancelado aqui no Brasil, a gente vê isso praticamente toda semana, porque ele é um cara que de fato fala tudo aquilo que vem na cabeça sem filtro nenhum. Mas agora, o Neto cancelado lá na Europa, pra mim é novidade, e o motivo é esse daqui, ó. Ele tava apresentando ali, né, comentando no programa dele, os donos da bola, da Rede Bandeirantes, e aí ele decidiu questionar a convocação do atacante PP, que joga no Porto e fez apenas 2 gols nesse ano de 2023, número extremamente baixo para um atacante. E aí o Neto tava falando sobre isso, e aí falou sobre o nível do futebol português assim, ó. O PC marcou pelo Porto esse ano, mas ele merece a convocação, gente. Pelo Porto. O Porto que joga o Campeonato de Portugal. Deixa eu falar uma coisa, se o Porto vier disputar o brasileiro aqui e o Benfica, não fica entre os 4. Fez 2 gols. O último gol dele foi em fevereiro, ele foi convocado para a seleção. Pô, pode. E outro detalhe, a seleção... Não, cara, a seleção nós colombiana... estamos em dezembro, cara, o último gol do PP, do Pepe, foi em fevereiro e ele foi converter. Nem se converter. E sabe qual é o pior, cara? Ele tá certo. Normalmente o Neto é cancelado por umas opiniões de fato absurdas, ou então por ataques que eu acho que ele passa do ponto em algumas pessoas. Mas, nessa opinião dele aqui, que os jornais portugueses, as páginas de futebol de Portugal nas redes sociais estão caindo em cima dele, cara, ele não falou nenhuma mentira. O nível do futebol português é extremamente baixo. Tem muitos jogadores do Benfica, do Porto, que hoje não seriam titulares em todos os times do Brasil. Isso porque a gente tá falando das principais equipes. Se você pegar as equipes medianas pra baixo de Portugal, tipo um Boa Vista da vida, um Casa Pia, irmão, tem jogador titular ali que joga no meio de tabela de Portugal que não jogaria em time que tá sendo rebaixado aqui no futebol brasileiro. Aliás, muitos jogadores que normalmente são reservas de time da Série B aqui, ou então jogam na própria Série B, se transferem para esses times aí de meio de tabela para baixo de Portugal. E claro, a gente tem que se colocar no nosso lugar, né? No futebol de elite, a gente está muito distante das principais ligas da Europa, mas com todo respeito ao futebol português está muito longe de ser um futebol de elite ali da Europa. Enfim. O que você achou dessa fala do craque Neto e do chilique que os portugueses estão dando por conta disso aqui? Deixa nos comentários, já me segue, eu faço vídeo sobre futebol todos os dias e é aqui mesmo nesse perfil.